A gente reinveste tudo na Brasil Paralelo também, desde 2016. Mas tu não ficou rico, então, com o Brasil Paralelo? Não, cara. Não, moro de aluguel. Tá, tamo junto também. Essa casa aqui é alugada. Moro de aluguel. Não, nenhum de nós, nem eu, nem o Henrique, nem o Felipe, ninguém ficou rico, não. A gente reinveste tudo e as apostas vão ficando maiores, né? Porque hoje a gente tá com 250 funcionários. Porra, pra caralho. É um estresse. Sim, imagino. E tu tá sempre vendo novas expectativas de coisas que podem ser feitas, de como ganhar cena, de como progredir, etc e tal. E isso vai te dando mais ânimo do que, sei lá, comprar um Porsche conversível, sei e lá, ir né? pra Espanha, ficar um mês. Exatamente. Isso é mais legal, no fundo, né? Porque depois da Espanha, tá, e aí, o que a gente vai fazer? Então a gente sempre reinvestiu tudo porque a gente ama muito lá o que a gente faz, mas não ficamos ricos. E é quanto Nada contra, espero que um dia a gente fique, né? Sim, o objetivo é esse, né? Ficar rico no... Não que esse seja o objetivo. Não mas... pra ser bem sincero, não é, mas tomara que vire uma consequência, todo mundo gosta. E tal, Claro, né? ficar rico é bom, né? Eu gostaria de ser, sei lá, multimilionário. Isso. Seria muito bom. Que você começou junto com 2 sócios? Na verdade, não, cara. A gente começou em 5 sócios, hoje ficamos em 3, tá? Nós começamos eu, o Henrique, o Felipe, o Thiago e o Rodolfo. Aí, esses 2 sócios saíram ao longo do caminho, um em 17 outro em 18, e aí ficou eu, o Felipe e o Henrique. O que aconteceu? Treta? Cara, mais ou menos. O primeiro deu desalinhamento, a gente chegou à conclusão que não fazia sentido continuar. Foi uma pessoa super importante para a fundação, foi uma pessoa que, sem ela, provavelmente a Brasil Paralelo não teria nascido do jeito que nasceu, foi um cara bem importante mesmo, mas a gente tinha uma visão de que algumas coisas não aconteciam, que não entregava algumas coisas, e eu acho que a gente conduziu, na época, meio inexperientemente o processo, assim, podia ter sido um papo mais aberto, mais franco, mas a gente seguiu regras direitinho, assim, a gente, desde o começo, tinha combinado que existia lá uma fórmula de cálculo para quando a gente tivesse insatisfeito um com o outro, 5 pessoas numa sociedade, sei lá, É bem difícil manter a coesão de todo mundo. Isso, então a gente seguiu essa fórmula aí e tirou o primeiro sócio. E o segundo, primeiro ele manifestou o desejo de sair, e aí depois ele meio que mudou de ideia, mas aí a gente já estava... Cara, qual o ponto do segundo sócio? Ele pensava... Chegou um ponto que a gente pensava diferente, entendeu? Tipo, ele era de esquerda e vocês eram... Não, nada a ver. Mas a gente pensava diferente em o que a gente devia fazer e priorizar na empresa. Entendi. Pensamento dentro da empresa mesmo. Acho que bem mais do que em valores a diferença, Pode sinceramente. crer. É visão de estratégia. Exatamente. Então a gente pensava diferente, virou comum a gente conflitar pontos de vista e tal. E acho que o ponto era ali, ele era um cara muito competente, trabalha muito, é um gênio artístico até hoje. Mas eu acho que o ponto ali era... Beleza, a gente pensa diferente, o que vai fazer? Não tem que fazer, entendeu? Tipo, porque só dá pra ir pra um lado, né? O argumento dele não fazia a gente mudar de ideia e o nosso não fazia ele mudar de ideia. Você pode abrir o que era, assim? Ou você acha que Cara, muito... eram vários detalhes, mas envolvia uma percepção dele do que a gente priorizava e uma percepção nossa de que ele tinha uma abordagem muito emocional em cima de algumas coisas, entende? Entendi. Ou se precipitava em algumas conclusões. E, ao mesmo tempo, ele percebia que nós estávamos valorizando coisas que não eram as melhores a serem valorizadas em determinado momento e tal. Pode crer. E aí a gente ficou nesse vai e vem, a gente, vamos encerrar a relação aqui, etc. Mas também foi uma pessoa super competente, importante para a história da empresa. Nenhum dos dois foram, como se diz, eu tive que tirar porque era vagabundo, nada disso. Assim, pode crer. Foram pessoas muito boas, têm suas carreiras e tal. Pode crer. São legais. E por que vocês criaram lá atrás o Brasil Paralelo? Qual que foi a ideia? Cara, a história foi mais ou menos o seguinte. Praticamente, cada um de nós a gente se conheceu todo mundo de um jeito meio diferente, tá? Eu diria que o polo central dessa história, dos 5, quem conhecia todos era o Henrique, meu sócio. Uhum. E aí, qual foi o polo central? Ele se envolveu lá com uma série das manifestações anti-Dilma, 2014, bombava essas manifestações, Sim, né? sim, não é 20 centavos, né? Isso, ele se envolveu nisso junto com o Thiago, que foi um desses sócios que saiu, e... O Thiago é um dos fundadores da banda Louca Liberal, que fazia música contra a Dilma, etc., fazia um zina aí, legal. E aí essa coisa de manifestação estava muito presente. E eu era amigo do Henrique de faculdade, conheci ele na faculdade. E eu era amigo do Dodo porque nós dois tínhamos vindo de Caxias do Sul fazer faculdade em Porto Alegre, que é o Rodolfo, era o 5º sócio. Uhum. E o Henrique, e o Valerinho lá também era amigo do Henrique. E aí a gente sempre começou a se interessar por essas coisas, e a gente começou a ser meio que uns nerds na faculdade, do tipo... A highlight que a gente sempre conta é que um dia nós fomos pra praia pra fazer festa. E aí eram 3 da manhã, a gente tinha uma festa lá pra ir e tal, e era 3 da manhã, a gente tava discutindo o sistema educacional, sabe? E a gente esqueceu de ir pra festa. Caralho, realmente vocês são nerd, meu. E aí a gente pensou assim, cara, a gente é muito nerd, a gente abriu um grupo com princípios liberais lá, chamado No Free Lunch, e sempre existia a ideia de que um dia faríamos algo juntos, né? Mas essa ideia não prosperava.
cada um ia tocando a sua carreira, basicamente, como queria, e nem todos se conheciam naquele momento. Até que, cara, cada um por seu caminho, eu posso falar mais pelo meu, mas eu me lembro de estar trabalhando num emprego que não me realizava, era só por dinheiro, e aí eu me demiti e falei, cara, eu vou ficar fazendo umas consultorias, uns bicos, e vou usar o resto do meu tempo para tentar produzir algo que eu acredite que seja mais divertido, porque eu tô jogando minha vida fora e tal, né? Sim, sim. Era horrível, eu ficava negociando acessório de celular com a China. Caralho, então papo totalmente comercialzão. Cara, tira 18 centavos do preço, sabe? Tipo, umas coisas que não queria fazer mais. Pode assim. crer. E eu estava muito em contato com... Sempre gostei de ler, mas estava em contato com essa literatura política da época, muito motivado por esses movimentos. E aí falei, não, vamos fazer alguma coisa assim. Comprei um curso de marketing digital. Na verdade, o meu sócio, que é amigo meu que morava comigo, a gente rachava apartamento também, comprou um curso de um cara e a gente começou a assistir e falar, vamos desenhar esse mapa aqui. Essa coisa de fórmula de lançamento. Sim, sim. Só que a fórmula do Érico era muito cara, a gente comprou um cara que meio que copiava o Érico, sei lá, alguma coisa assim. Entendi. Pelo menos não pirateou, né? Sim. Aí a gente começou... Mas deu certo? Funcionou? Cara, a gente começou a estudar aquele negócio e falar, vamos lançar alguma coisa, mas não sabia bem o que, a verdade era essa. E aí, nisso aí, eu tinha um grupo de WhatsApp com o Henrique falou, cara, eu tô com... Alguém conhece um cara assim, 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 para contratar, não sei o quê, mandou uma mensagem de emprego no grupo. E aí eu mandei para ele, falei, tá com uma empresa aí, qual é que é? E ele falou, não, aluguei uma sala aqui, etc., num coworking, lá em Porto Alegre. Eu falei, cara, deixa eu ver esse coworking aí, de repente eu quero alugar uma sala também. Aí o Henrique é um excelente vendedor, e nós fomos lá, fui eu e o Rodolfo, e aí em vez de ele me apresentar o coworking, ele já me apresentou a ideia de projeto, que na época era fazer um congresso online com essas lideranças, vamos colocar assim, da direita brasileira, que não tinham voz na mídia tradicional, e esse congresso lançar uma plataforma de crowdfunding para iniciativas privadas. Por exemplo, tem um buraco na sua rua, a gente faz um crowdfunding aqui e tapa o buraco na sua rua. Essa era a primeira ideia. A gente não fazia ideia do desafio tecnológico que era isso e tudo mais, né? E aí, cara, a gente achou tudo muito legal, e vamos mergulhar todo mundo junto. Sei lá, 2 dias depois a gente tinha levado uma mesa para lá. Tava sentado todo mundo no mesmo lugar e 5 pessoas trabalhando, e levou 6 meses para nascer a ideia. E aí, no caminho, a gente descobriu que a gente ia levar essa mensagem através de documentário, de que a gente não ia abrir uma plataforma de crowdfunding, etc. E esse foi o começo. Mas a gente, um dia antes do lançamento, a gente lançou dia 4 de dezembro de 2016. Primeiro vídeo público. Nosso primeiro documentário. Nós não sabíamos o que nós íamos vender. Mas lançou sem saber o que era? Só tinha um documentário que a gente tinha feito. Mas você sabia... Então, mas isso que vocês iam vender o documentário. Não, cara, a gente decidiu botar de graça para todo mundo ver. Entendi. E a gente não sabia o que a gente ia vender. Vocês iam usar o documentário como gancho para... Mais ou menos, porque era uma lógica mais ou menos assim, ó. A gente achou que tinha descoberto uma mágica, que era a fórmula de lançamento, dizia... Quanto mais conteúdo você der gratuitamente, mais as pessoas vão ficar recíprocas a você, e você cria uma audiência, em cima da audiência você monetiza. Faz sentido. E ao mesmo tempo, de outro lado, a gente queria conscientizar o maior número de pessoas de determinadas ideias. Então, quando a gente juntou as duas coisas, a gente falou, cara, que isso aqui é tudo a ver, um jeito sustentável de fazer esse negócio acontecer. Só que tinha que criar um produto. E a gente não priorizou isso. Ninguém era da área de cinema e tal, então nós fizemos das tripas coração para conseguir fazer um primeiro vídeo. Do que era mesmo esse documentário? Congresso Brasil Paralelo. Eram 6 episódios. Tá, entendi. Eram 6 episódios. O nome é Congresso, porque lembra que a ideia inicial era fazer um congresso online. Sim. Só que a gente começou a entrevistar os caras e um monte de gente se repete, um monte de gente se contradiz, umas entrevistas ficam chatas. A gente falou, cara, isso vai ser insuportável de assistir. E aí a gente começou, tinha uma apresentação lá que rolava, que o pessoal já usava nas manifestações, e a gente começou a tentar encaixar aquilo ali, ver como é que foi. O Felipe começou a fazer uns testes. Nasceu uma espécie de vídeo, vamos fazer um roteiro, quando a gente estava fazendo documentário. Pode crer. Foi tudo orgânico, ninguém... Demorou, nem lembro quando apareceu a palavra documentário. A ideia foi evoluindo, né? Muito aos poucos, muito no detalhe, assim. Entendi. E aí a gente lançou 4 de dezembro, 3 de dezembro a gente não sabia o que a gente ia vender. E aí 3 de dezembro a gente estava de madrugada, virado e tal, fazendo reuniões, falando, não, vamos vender as entrevistas na íntegra e tal. E aí a gente vendeu as entrevistas na íntegra e a gente inaugurou uma coisa que até hoje é muito forte, que eu acho que é um dos segredos ali, que é o marketing de transparência. Isso foi uma coisa que eu percebi não, todos nós criamos isso juntos e sem saber, não era consciente na época exatamente, né? Mas a gente falou, cara,
com essa coisa liberal, eu tô vendo que tu tem um monte de livro liberal ali, Sim, é. era o seguinte, pô, o cliente, todo dólar, todo real que ele gasta é um voto para sua empresa continuar existindo. Sim. Então, vamos explicar melhor pro cara essa lógica e dizer que, cara, quando você compra da Brasil Paralelo, você não está só comprando o produto, você está financiando a existência da Brasil Paralelo. E a gente começou a trabalhar esses textos e gravar esses textos, que são famosos nos nossos vídeos, etc e tal, e a gente começou a comunicar isso. Então, muita gente entrou pensando assim, cara, eu quero ver essas entrevistas. Mas muita gente também entrou porque não queria ver as entrevistas, porque queria que nós continuássemos fazendo aquilo que a gente fazia de graça. Entendi. Os documentários gratuitos. Então, muita gente entrou nessa aí. A gente resolveu dar um nome de membro fundador para todo mundo que comprasse na entrada. Depois, até hoje, a gente chama os nossos clientes de membros, entendemos eles como membros da Brasil Paralelo. Pode crer, porque se o cara é membro, significa que ele tá sempre com você, né? Isso, mas esse foi um marketing... Hoje a gente chama de marketing porque a empresa cresceu, tem 250 pessoas, tem departamento de marketing e tal. Na época eram só 5 pessoas tentando entender o que a gente queria comunicar. E o que a gente queria comunicar é que as pessoas tinham que fazer parte disso. Se associar a uma ideia de promoção de ideias, de reforma cultural, etc., para que a gente conseguisse levar isso adiante. Deu super certo na arrancada, a gente achou que era sorte de principiante, mas a coisa Mas foi acabou fluindo. não sendo, né? Hoje a empresa está em outro timing totalmente diferente. A gente tem consumo, cursos, plataforma, streaming, originais, etc. Mudou um pouco a lógica, né? Saímos bastante disso. Esse marketing de transparência nos acompanhou nisso. A gente falou que precisava de dinheiro no começo para continuar, continuou falando isso ao longo de 17. Em 18, a gente falou que precisava de dinheiro para crescer. Em 19, nós arriscamos a mudança para São Paulo e passamos um ano produzindo uma trilogia do Pátria Educadora sobre educação no Brasil, que foi ao ar, tipo, algumas semanas depois de estourar o Covid. Pode crer. Cara, eu lembro da gente reunido no escritório, o escritório estava em obra, a gente tinha vindo para São Paulo, os custos triplicados, era um caos. E a gente pensava, cara, a gente vai falir. Porque não vai nem poder usar o escritório agora. Porque tá tudo custando muito caro, a gente não tá ganhando dinheiro, e quem é que vai querer saber do problema da educação brasileira? Quando tá preocupado se vai morrer ou não de Cara, Covid. o Covid era... O Átila recém tinha feito aquele vídeo de que ia morrer 1 milhão de pessoas. Sim, tava... Era esse o timing. rolou muito uma propaganda de... O mundo vai acabar, tá todo mundo fudido, não sai de casa, não abraça sua família. Cara, esse era o timing. E a gente falou, cara, a gente vai falir. Vamos quebrar. Trabalhamos muito para entregar o filme, que era uma coisa que a gente queria fazer, conseguimos. E a gente falou, cara, vamos... De novo, essa coisa do marketing da transparência que foi se afinando com o tempo, né? Vamos fazer o discurso mais honesto possível que a gente pode fazer da entrada desse vídeo para o cara entender a situação. Cara, e a gente contou que a gente foi para São Paulo, qual era a nossa situação financeira, que a gente baixou o preço para R$10, que era o preço mais barato que a gente podia baixar. Cara, e a gente fez um vídeo de 8 minutos, é uma ladainha, um drama, digamos assim, mas ele é 100% verdadeiro, ele não tem nenhum pingo de mentira. É 100% verdadeiro, ele é 100%, cara... Pegaria mal pra uma empresa te contar isso. Transparente, né? Isso, Sim. te pegaria mal pra uma empresa te contar isso, entendeu? Sim, sim, mas... Cara, eu tô pra quebrar, se vocês não gostarem desse produto aqui, eu vou quebrar. Pode crer. E aí, pum, vendeu super bem. Super bem. E a partir de então, a gente já adaptou. Como tinha vendido, vendeu realmente muito bem, porque também a questão do preço mais barato, tudo isso destravou uma série de coisas. Mas a partir dali, a gente já foi adaptando o discurso. Nós não vamos continuar falando em não quebrar. A gente vai falar em continuar, fazer mais. Sim, sim. E aí, quando a gente atingiu um determinado patamar, a gente mudou o discurso de novo. Agora é discurso para crescer. E nós tomamos uma decisão que eu acho que nos deu uma vantagem competitiva, que é nós resolvemos abrir os nossos números com os nossos assinantes antes de qualquer outro, mídia, etc. Né? Então a gente comunicou faturamento, a gente comunicou quantidade de funcionário, lucro, a gente expôs isso em live, mandou em PDF, etc. e tal. Entendi. Isso aproxima os seus membros, né? Eles falam assim, os caras... estão mais próximos de mim mesmo, estão mais conectados, eles não estão me enganando. Isso. E aí, a partir de um determinado patamar de faturamento, hoje já é uma empresa que vai faturar 100 milhões de reais esse ano, mais, aí não faz nem sentido só falar em crescimento, aí tu já te obriga a proporcionar para o teu cliente uma plataforma de consumo. Então, a gente fez um streaming, disponibilizou para a TV, tem todo um time de tecnologia, fechamos contrato com a Sony, com a MGM, PBS. Que da hora. Que tipo de contrato é esse? Para comprar filmes. Deles? A Folha de São Paulo nos chamou de Netflix da direita. É mesmo? Legal, é um bom elogio esse. Eu acho que foi uma evolução muito boa.
Porque... Porra, se comparado à Netflix, tudo bem que a Netflix hoje em dia não tá indo muito bem, mas... Mas eu acho que foi uma ancoragem boa, porque, pô, a Netflix é uma marca grande, então te dá a maior dentro do streaming, né? Isso, então foi um negócio super bom pra gente. Foi um lançamento que a gente fez em outubro agora, deu super certo, e a gente tá investindo em cada vez mais conteúdo pra assinante. Porque, cara, nossa lógica é bem simples. Tu tem que fornecer valor. As pessoas têm que querer estarem contigo, elas têm que querer estar contigo, tem que dizer para elas para onde tu tá indo, que tipo de gente tu quer contigo e o que elas ganham em troca com isso, sabe? Se tu fizer essas 3 coisas bem feitas, eu acho que tu vai mais longe. Esse negócio de streaming é muito inteligente mesmo, né? Tá todo o mercado meio que indo para esse lado, né? Tipo, não dá para ficar eu vendendo o conteúdo por conteúdo. Eu vou vender uma assinatura aqui para você e vou deixar ela o mais foda possível, né? Aí você acaba pegando mais gente do que se você estivesse vendendo individualmente os produtos, ou não. Exatamente, essa é a lógica. E aí tu pode ter pessoas lá que são super alinhadas com onde a Brasil Paralelo está indo no sentido de valores, e tu tem às vezes clientes ocasionais que querem ver, por exemplo, um sucesso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.